Beleza? Então, bora lá. Vamos para o exercício 2. Pessoal, no exercício 2, tá aqui. Desenho o diagrama do elemento fletor e força cortante para a viga mostrada a seguir. Então, ela é uma viga parecida um pouquinho com a viga anterior, só que nesse caso ele tem uma carga distribuída. Antes a gente tinha uma carga concentrada, agora a gente vai ter uma carga distribuída, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Tá? Partindo disso, a gente sabe que isso daqui tem uma reação. Eu vou chamar isso daqui de ponto A. Aqui vai ser o nosso ponto A. E aqui vai ser o ponto B. Então, aqui eu vou ter um AY. E aqui eu vou ter um BY. Perfeito. Bom, pessoal, nesse caso, para a gente analisar a estrutura, vamos começar a primeira coisa. Vamos pegar aqui o nosso exemplo. Simplificadamente, vamos seguir essa ideia aqui. Então, a primeira coisa é pegar o diagrama do corpo livre. Perfeito. Então, a gente já tem aqui o nosso diagrama do corpo livre, o nosso DCL. A gente tem as reações de apoio, o eixo da viga, a carga aplicada e as cotas que a gente precisa para essa estrutura. Perfeito. Cálculo das reações de apoio. Então, bora lá. Reações de apoio. Então, a gente tem isso daqui. Isso aqui era para ser uma reta. Quase. Ponto A. Ponto B. AY. BY. E uma carga distribuída aqui em cima de 20 kN vezes metro. Perfeito. E a gente tem uma viga com 10 metros de vão. Tá? Então é uma viga bem carregadinha. Perfeito. Essa carga de 20 kN vezes metro vai gerar uma força equivalente. Tá? Um P equivalente aqui no meio. Que a gente já viu que essa força equivalente de carga distribuída retangular vale a carga vezes o comprimento dela. Como essa estrutura é simétrica, a quantidade de carga que vai para o A é igual à quantidade de carga que vai para o B e vai ser metade dessa força equivalente, perfeito? Pela simetria da estrutura. Ah, professor, não entendi. Não, tudo bem. Faz somatório de momento igual a zero, faz somatório de forças verticais iguais a zero e você vai chegar exatamente no mesmo resultado. Às vezes a gente pode trazer algumas simplificações para cortar um pouquinho de caminho. Então, por simetria, essas cargas têm que ser igual. Então, por simetria, eu sei que o AY é igual ao BY, que é igual à força equivalente dividido por 2. E essa força equivalente vale quanto? 20 vezes 10, e isso daqui é a força equivalente, e metade dessa carga vai para cada um dos apoios. Então, cada um dos apoios vai receber 100 kN. Feito? Então, essa é a reação de apoio para cada um deles. Bom, então tá. Então, a gente fez passo 1, diagrama do campo livre. Passo 2, cálculo das reações de apoio. Passo 3, definir exceções onde será necessário as equações diferenciadas. Então, onde terá uma equação específica, né? Os três são definidos onde há cargas concentradas, seja força ou momento, ou início de carregamento distribuído. Pessoal, no nosso caso, os locais de início e final da carga distribuída coincidem com as cargas concentradas. Tá? Então, o que aconteceu? Nesse caso, a gente vai ter um trecho só. Tá? Então, tudo isso daqui vai ser só um trecho. Por quê? Ele está entre cargas concentradas e ele está entre início e fim de carga distribuída. Tá? Então, deu uma coincidência. Então, nesse caso, a gente vai ter apenas um trecho para analisar. Então, vamos lá. Definindo qual é a quantidade de trechos, próximo passo, obter a equação para cada um dos trechos. Para cada um dos trechos definidos anteriormente,
definir qual é a equação para normal em função de x, momento em função de x, cortante em função de x. Bora lá. Então, como eu tenho um trecho só, olha lá, Gustavo, que você tinha me perguntado. Eu vou cortar esse trecho entre o ponto A e o ponto B. Em que ponto que eu vou cortar? Eu não sei, em algum ponto aleatório. Eu vou vir aqui e gerar um corte nessa estrutura, tá? Mas o importante é que eu não sei exatamente a distância. Eu sei que daqui até aqui vale x. Perfeito? Então tá. Então agora eu vou analisar só o trecho que eu cortei. Então eu só vou analisar essa distância x. Então do trecho que eu cortei, eu vou olhar para a esquerda. Esforços do trecho 1. Feito. Então tá aqui. O ponto A e o ponto que eu cortei. Então daqui até aqui, deixa eu deixar ele do mesmo tamanho aqui, só para às vezes fica melhor para a gente entender. Então daqui até aqui, o que eu tenho de carga? Olhando para a esquerda do trecho que eu analisei, eu tenho AY, não tem esse ponto aqui, não sei porque eu coloquei ponto. Tem o AY, e além do AY, eu tenho uma carga distribuída de 20 kN vezes metro. Então eu vou aqui e vou desenhar ela. Eita, que bonitinho, não sabia que fazia isso não. Mas agora já vou calhar. Perfeito. Então aqui a gente tem a carga de 20 kN por metro. Tá, e qual é a distância dessa carga aplicada? Bom, essa distância é exatamente a minha distância x, que eu não sei quanto vale, tá? Mas é uma distância qualquer em função desse trecho. Então é uma distância x. Perfeito. Só que a hora que eu cortei essa estrutura e olhei ela para a esquerda, eu tenho que tomar um cuidado. Simplesmente cortar uma estrutura, a estrutura cai. Eu preciso reaplicar algumas cargas, reaplicar algumas forças ali para recompor o equilíbrio dela. As cargas que eu vou aplicar para recompor o equilíbrio dela serão uma força vertical, que a gente está chamando ela de V, força cortante, uma força horizontal, que a gente chama ela de força normal, e um momento aplicado, que a gente chama de M. Esses são os esforços que equilibram a estrutura. E é essa a nossa incógnita, perfeito? Então eu vi que a minha estrutura tem só um tramo, eu cortei ela em algum ponto, a uma distância x, e eu vou analisar agora como estão os esforços aqui nesse caso. Lembrando, muito importante, pessoal, qual é o intervalo do valor de x para esse trecho? O x vale de quanto até quanto para esse trecho que a gente está analisando? Qual é a amplitude de x? Lembra que no exercício anterior a gente dividiu em dois trechos. O primeiro trecho era de 0 até 5 metros e o segundo trecho era de 5 até 10 metros. Para esse caso, o trecho que a gente está analisando, o x começa com que valor e termina com qual valor? Pessoal, só tome um cuidado. Aqui, ó. Lembra que a gente comentou que um trecho ele é definido entre pontos de aplicação de carga ou carga distribuída, certo? Nesse caso, o nosso ponto tem uma carga concentrada aqui em A e outra carga concentrada em B, que é exatamente, coincidentemente, com o início
e com o final da carga distribuída. Portanto, o nosso trecho 1 é todo esse trecho aqui da viga. Tá? Nesse caso, ele vale de 0 até 10, do começo ao final da viga. Tá? Então, o intervalo de x nesse caso é x indo de 0 até 10. Ficou claro, João e Isabela? Beleza? Boa. Então agora a gente cortou a estrutura numa determinada distância x. Vamos achar os diagramas agora, ou as equações, melhor dizendo, para cada um dos esforços. Vou começar com o somatório de forças da direção x igual a 0. Isso aí, João. Intervalo de x é a distância das forças distribuídas, ou a distância entre as cargas concentradas, exatamente. É o que dá o limitante dos nossos trechos. Nesse caso, cargas concentradas. Pode ser que tenha um exemplo que eu tenha uma carga concentrada e o início de uma distribuída. O x vai ser o que limita a carga concentrada e o início da distribuída. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Nesse exemplo, sim, exatamente o que você falou. Somatório de forças na direção x igual a 0, teremos que a normal vale 0 kN. Não tem força normal, não tem ninguém nem comprimindo, nem tracionando essa estrutura. Perfeito. Opa. Oh. KN. Deixa eu subir aqui. Vamos para a próxima. Então agora, próximo equilíbrio, somatório de momento igual a 0. Para esse trecho que a gente tem, o que acontece? A gente vai ter o AY, então se eu pensar no AY aplicado aqui na ponta, vai fazer com que a estrutura gire em sentido horário. Então, nesse caso, menos AY a uma certa distância do ponto que eu estou analisando. Qual é essa distância? X. AY vezes X. Perfeito. Além dessa força AY, eu tenho a carga distribuída também. Lembrando que cargas distribuídas geram uma força equivalente. P equivalente. Essa força equivalente faz com que a estrutura gire em sentido anti-horário. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter mais P equivalente vezes quanto? Pessoal, eu quero saber a distância da carga equivalente até o ponto que eu estou analisando os momentos, que é esse ponto onde eu cortei aqui. Qual a distância daqui até aqui? Bom, se tudo isso daqui vale x, essa distânciazinha aqui vale x sobre 2. Tá? Então, metade de x. X sobre 2. E para equilibrar tudo isso, a gente tem um momento girando em sentido anti-horário. Esse momento vai ser positivo. Mais m igual a 0. Perfeito? A y, a gente já calculou esse AY. Ele vale 100 kN. Vamos lá. Menos 100 kN vezes x. Mais força equivalente. Vale quanto? Numa seção retangular, num carregamento retangular, vale a carga distribuída vezes o comprimento de aplicação dessa carga. Ou seja, a força equivalente vale 20 kN por metro aplicado em x metros. Eu ainda não sei quanto vale, vou calcular depois. Vezes x sobre 2 mais m igual a 0. Opa! Então vamos lá. Isolando m, eu sei que o momento para o trecho vale. Vou passar esse 100 para lá, ele vai ficar positivo. 100 vezes x. 20, x vezes x, x ao quadrado, dividido por 10, menos 10, dividido por 2, 10, 10, x ao quadrado. Opa, já tenho a normal. E eu já tenho uma equação para o momento fletor. Uma equação que me diz o quanto de momento está agindo naquele trecho em função da distância que eu estou analisando.
Então, se eu estou analisando com x igual a 1 metro, vai valer um valor. X igual a 2 outro, x igual a 3 outro. E eu tenho uma equação que me diz isso. Tá? Vamos para a última. Opa. Aqui. Somatório de forças verticais iguais a zero. Vamos chegar em que, para cima, a gente tem o AY. Para baixo, a gente tem a força equivalente. E a gente tem a cortante também. Tudo isso igual a zero. Portanto, a gente vai resultar em que a cortante V é igual a Y vale 100 kN e a força equivalente a gente já viu que vale 20 vezes x menos 20, que é a carga distribuída, vezes o comprimento de aplicação dela. Opa! Já temos agora quanto vale a normal, uma equação que diz para mim quanto vale o momento e uma equação que diz para mim quanto vale o cisalhamento. Tá? Então, eu tenho equações para cada um dos esforços. A gente já chegou e já resolvemos o ponto 4, obter a equação para cada um dos trechos. O que falta? Desenhar o diagrama. Vamos lá. Opa. Diagrama de esforços. Diagrama de esforços. Como que a gente faz esses diagramas de esforços? Pessoal, o legal, uma forma bacana da gente ter esses diagramas é dessa forma aqui. Você pegar o teu problema, coloca ele aqui. Cadê? Joga aqui a tua estrutura original. Dessa estrutura original, você traz algumas linhas que são os limitantes do teu trecho. Para esse exemplo, os nossos limitantes são exatamente os pontos de reação de apoio. Então, os limitantes aqui é esse daqui. A gente só tem um trecho, então o limitante aqui, aqui. Tem um limitante desse lado. E outro limitante aqui. Tá. Definido isso. Próximo passo. A gente define 3 linhas. Tá. Essas 3 linhas são o eixo da estrutura. E é em cima dessas linhas que a gente vai desenhar os nossos diagramas. Então, primeiro, a gente vai fazer uma linha para desenhar o diagrama de força normal. Então, tá aqui. Uma linha para a gente desenhar os diagramas de forças normais. Uma outra linha para a gente desenhar o diagrama de forças cortantes. Uma outra linha para a gente desenhar os diagramas de momento fletor. Perfeito? Então, vou colocar aqui, ó, normal. Normal. A unidade das forças normais vão ser sempre em quilonewtons. O que for positivo fica para cima, o que for negativo fica para baixo. Depois, a gente vai desenhar o diagrama de cortante. A unidade de cortante também vai ser em quilonewton. E toda cortante positiva a gente vai desenhar para cima. Toda cortante negativa a gente vai desenhar para baixo. Finalmente, a gente vai ter o esforço de momento. Bom, a unidade de momento vai ser quilonewton vezes metro. O que for positivo agora vai ficar para baixo e o que for negativo vai ficar para cima. Exatamente para a gente deixar o lado tracionado da viga desenhado do lado do diagrama. Tá? Então, se eu tenho um momento negativo,
é a face de cima que está tracionada. Eu tenho um diagrama positivo e a face de baixo. Então vamos desenhar nossos diagramas. Primeiro, vamos começar com o diagrama de normal. Se a gente olhar aqui, o nosso diagrama de normal, a normal vale 0. Se você colocar x igual a 0, x igual a 1, x igual a 3, até x igual a 10, não vai mudar o valor do normal. A normal vai ser constante e vai ser sempre um valor nulo. Não tem nada nem comprimindo, nem tracionando a nossa estrutura. O que a gente faz? Bom, simplesmente vem aqui e desenha esse valor nulo. Desenha a linha exatamente em cima do eixo, falando que a normal vale 0 kN. Feito? E acabou o assunto. Vai sim, Gustavo. Eu vou mandar para vocês, com certeza. Todo assunto tem lista. Bom, então tá aqui. Normal igual a 0. Cortante. Pessoal, reparem que a cortante ela vale 100 menos 20x. Então vou trazer ela aqui, ó. A cortante do trecho 1 em função de x vale 100 menos 20x. Perfeito. Pessoal, essa equação é uma equação de primeiro grau. Ela depende diretamente de x, tá? Equações do primeiro grau resultam em retas, tá? O que significa resultar em retas? Significa que eu preciso de 2 pontos para eu saber e conseguir desenhar o diagrama de esforços. É exatamente isso que eu vou fazer. Se eu tenho uma equação do primeiro grau, eu preciso de 2 pontos, eu vou sempre pegar o ponto inicial e o ponto final. Ah, professor, eu quero pegar o ponto no meio. Tá bom, pode pegar o ponto no meio, não tem problema nenhum. O ideal é pegar início e fim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e eu vou calcular quanto vale a cortante no começo e quanto vale a cortante no final. O que significa cortante no começo? Significa que eu vou pegar essa equação que me dá a cortante no trecho 1 e o x eu vou dar o valor de 0. Por que 0? É esse ponto aqui. X vale 0 aqui. Isso aqui vai valer 100 menos 20 vezes 0. 100 menos 20 vezes 0, 100 kN. Beleza? Vou calcular agora no final, aqui ó, para cortante, valendo, com x valendo 10 metros. Cortante da equação do trecho 1, agora para o x valendo 10 metros. 100 menos 20 vezes 10. Menos 20 vezes 10, menos 200. Mais 100, menos 100. Opa! Eu tenho agora o valor da cortante no começo e no final. Vou fazer isso daqui, ó. Vou contar que cada quadradinho aqui vale 25. 25, 50, 75, 100. Aqui vale 100. Aqui vale menos 25, menos 50, menos 75. Aqui vale menos 100. Como isso daqui é uma equação do primeiro grau, eu vou ligar os dois pontos com uma reta. Então, daqui até aqui. Trazer aqui para baixo só. Trazer aqui para baixo. E eu vou conectar esses dois pontos agora com uma reta. Vou girar ela. Oh, tá difícil. Vai. Pegar esse daqui. Vou
conectar os dois. Opa, perfeito. Agora eu tenho um diagrama que me diz como está o comportamento da cortante em relação ao comprimento da viga. Aqui no comecinho ela vale 100 positivo, vai diminuindo, 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 até chegar a zero, e depois vai começando a ficar negativo. Vai aumentando o valor do negativo até chegar a menos 100. Pessoal, esse ponto aqui, que vale zero, por semelhança de triângulo, quanto vale o x aqui? O que vocês acham, olhando ali, batendo o olho? Se os dois lados do triângulo, um vale 100, o outro também vale 100, a altura dele, tá? Aqui vale 100, aqui vale 100. Se os dois são iguais, esse ponto tem que ser bem exatamente no x, aqui vale zero, cortante vale zero, mas a distância do início da viga até esse ponto tem que valer 5 metros, concordam? Por quê? É exatamente no meio. Se os dois valem zero, por semelhança de triângulo, aqui no meio é onde se zera. Será que isso é verdade? Vamos fazer um teste? Se eu pegar essa equação da cortante do trecho 1 e substituir x por 5, quanto que vai dar isso daqui? 100 menos 20 vezes 5. 100 menos 100 igual a 0 kN. Perfeito? Então, olha, a gente consegue fazer um resultado gráfico. A gente viu que bem no meio aqui zerou. E é exatamente no meio mesmo. A gente colocou o valor de 5 na equação e chegamos ao valor de 0 kN. Bateu com o nosso diagrama. Perfeito. Próximo. Agora, vamos calcular o diagrama de momento fletor. Opa, acho que agora vai ter um pequeno probleminha a mais. Momento 100x menos 10x ao quadrado. Momento em função de x é igual a 100x menos 10x ao quadrado. Perfeito? Pessoal, essa é uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau resulta em gráficos parabólicos. Tá? Então, a partir de uma equação do segundo grau, eu vou obter uma parábola. Quantos pontos eu preciso para desenhar uma parábola? No mínimo. Exatamente 3. Para desenhar uma parábola, eu preciso de 3 pontos. Se eu tenho uma equação do primeiro grau, a gente viu que a gente precisa de 2 pontos. Para calcular uma parábola, que é uma equação do segundo grau agora eu preciso de 3 pontos. E quais pontos eu pego? Dica, de novo, começo, meio e fim. Tá? Então, eu pego os 3 pontos, o começo do teu intervalo, o meio do teu intervalo e o final do teu intervalo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o momento. Qual é o começo? O começo é para x igual a 0. Quando x vale 0, quanto vai valer o momento? 100 vezes 0 menos 10 vezes 0 ao quadrado. Na verdade, Carolina, aqui ó, 100 vezes 0, 0, 0 ao quadrado, 0, 0 vezes 10, 0. Então, nesse caso, ele vale 0 kN vezes metro. Perfeito? Tudo se zera. Bom, isso é 100x. Próximo. Então, vamos calcular agora. Então, a gente já viu que aqui, esse ponto aqui com x valendo 0, o esforço vale 0. Momento agora para x valendo 5. Para x valendo 5, vai ser 100 vezes x agora vale 5, menos 10 vezes 5 ao quadrado. Bom,
10 vezes 5, 500, menos 5 vezes 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 10, 250, 500 menos 250, 250 kN vezes metro. Resultado positivo, positivo, a gente desenha para baixo. Vou vir aqui, vou desenhar 250. Fiquem tranquilos, pessoal, que já já vocês superam o toque de desenhar o positivo para baixo. Momento. Agora, lá no final da viga, lá quando vale 10, quanto vai ficar? 100 vezes x agora vai valer 10 menos 10 vezes 10 ao quadrado. 100 vezes 10, 1000. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 menos 1000, 0 kN vezes metro. Opa! Venho aqui e marco também o 0. Olha lá, a gente tem uma equação do segundo grau. É uma parábola. Parábola precisa de 3 pontos. Eu tenho o inicial, eu tenho o meio, eu tenho o final. O que eu faço? Eu venho aqui e ligo esses 3 pontos. Com a parábola do segundo grau. E está aqui desenhado o diagrama que a gente precisava. Então, olha, pessoal, a diferença desse exercício que a gente estava fazendo antes. Agora, eu sei o quanto vale de normal em cada um dos trechos da viga, eu sei quanto vale de cortante em cada um dos trechos, e eu sei o quanto vale o momento em cada um dos trechos. Eu posso vir aqui medir ou simplesmente substituir na equação, perfeito? Isso é a grande vantagem de eu trabalhar com diagramas e não simplesmente com valores em determinados pontos, beleza?